hoje no Diário de Notícias, há aqui uma visão do que se tem visto nos últimos dias e do que já disse hoje o Primeiro-Ministro, claramente diferente da sua visão daquela que é do Primeiro-Ministro em relação às causas destas possíveis sanções que podem vir a ser aplicadas a Portugal. Eu procurei deixar muito claro que o país, infelizmente, está a viver um período de perda de credibilidade e de confiança que nos pode secar. Não é uma surpresa, porque as opções que foram sendo tomadas ao longo do ano pelo próprio Governo têm responsabilidade grande na perda de confiança. É muito simples, do ponto de vista externo, seja para os nossos parceiros, seja para os investidores, uma parte significativa das reversões que vêm sendo feitas na política estrutural, não estou a falar, evidentemente, das medidas de austeridade, estou a falar nas políticas que têm incidência estrutural, são um fator de perturbação, de desconfiança e de incerteza em relação ao futuro. E o Governo não pode ter dois discursos, não pode ter um discurso para investidores, quando vai ao estrangeiro, como aconteceu com o Ministro das Finanças ainda recentemente, dizer que é preciso ter paciência e esperar pelo efeito das medidas estruturais que foram adotadas em Portugal, mas depois reverter essas medidas estruturais no país. Hoje em dia esta comunicação é uma comunicação global, não é possível ter uma comunicação para estrangeiro ouvir e uma comunicação para o interior do país. E isso tem sido responsável por uma perda de credibilidade e de confiança muito grande. E isso deveria, nesta altura, conduzir o Governo a reavaliar a sua estratégia. A minha opinião é muito simples, tenho-a comunicado. O país precisa de investimento direto externo e precisa também de acarinhar o investimento dos nossos investidores internos. Se não o viermos a fazer, não será possível gerar emprego suficiente para absorver o desemprego que foi gerado ao longo de praticamente 10 anos. E, em segundo lugar, não será possível aumentar nem a poupança interna, sem a qual não pode haver mais investimento e mais desenvolvimento, e não será possível criar uma dinâmica de investir em novas unidades para o futuro que tragam mais exportações e, portanto, mais equilíbrio externo para Portugal. E esta variável do investimento, que é crítica a olhar para o médio e para o longo prazo, está a ter um desempenho desastroso. E o Governo tem de reagir rapidamente, não pode ficar preso apenas àquilo que eram as suas intenções. Nós já temos os resultados do que constitui a nova abordagem do Governo e se ela não se alterar rapidamente, será muito difícil que Portugal não venha a passar por um período difícil nos próximos anos. Doutor, o Primeiro-Ministro já esta manhã já veio confirmar que Portugal, o Governo, não vai tomar qualquer medida adicional para reverter esse incumprimento do déficit de 3% em 2015. É um reforço nesse sentido da falta de credibilidade que acabou de afirmar? Eu creio que o Primeiro-Ministro insiste em não querer ver o problema e em não querer olhar para a realidade como ela é. Nós, em 2015, se descontarmos os efeitos que em contas nacionais representaram impactos na área financeira, em particular aquilo que teve que ver com a resolução de um banco e o que num outro banco teve que ver com fenómenos de consolidação de capital, e refiro-me respectivamente quer ao Banif, quer à Caixa Geral de Depósitos, o déficit português teria ficado na ordem dos 2,8%. Isto são os números do Eurostat, portanto não são números do PSD nem meus, são os números publicados no Eurostat. Significa isto, portanto, que hoje só podemos estar a falar num ambiente de recriminação à volta de sanções se houver dúvidas quanto à capacidade para o país sair do procedimento por déficit excessivo cumprindo as metas deste ano. E este é o aspecto crítico nisto tudo. Quer dizer, o Primeiro-Ministro insiste em achar que enquanto as sanções puderem ser reportadas a um governo anterior e a um ano anterior, isso não traz grande problema. E traz, porque se o Primeiro-Ministro tivesse estado empenhado com a sua equipa das finanças em defender o resultado que nós deixámos em 2015 e, ao mesmo tempo, em inspirar confiança junto dos nossos parceiros para garantir que as metas
do déficit deste ano seriam atingidas, toda esta conversa sobre sanções não existia. Mas é a recusa da austeridade por parte do Governo. Não se trata de uma questão de austeridade, trata-se de uma questão de saber qual é a política que deve ser seguida. Nós não tivemos austeridade em anos anteriores porque o Governo gostava, era porque não havia dinheiro. E à medida que nós formos manifestando prudência na remoção de medidas de austeridade e em criando confiança para que os investidores invistam em Portugal e que os nossos parceiros confiem em nós, melhor será protegido o nosso futuro também e, portanto, melhor será removida a austeridade ao mesmo tempo que vamos investindo em melhores resultados em emprego e em crescimento para o futuro. Mas o Governo não fez isso, fez o oposto e, portanto, não há que estranhar que agora os mercados e os nossos parceiros europeus reajam com alguma desconfiança. Eu já disse noutras ocasiões e reafirmo hoje, está nas mãos do Governo poder remover essa desconfiança. Mas para isso não pode ter políticas que deixem dúvidas e que possam gerar incerteza para o futuro. Nós fizemos reformas importantes que este Governo está a reverter. Se o Governo persistir neste caminho, é muito difícil que a confiança possa regressar. E não regressando a confiança, vai ser muito difícil ao sistema financeiro recuperar e vai ser muito difícil ao país atingir as metas a que se propôs, simplesmente porque as coisas, em termos de economia, não se passarão tão bem quanto deveriam. Portanto, o Governo é que tem de saber como é que quer fazer. Das duas, uma. Ou se mantém fiel àquilo que era a sua perspectiva de ter uma economia que crescesse pelo lado do consumo e numa devolução de rendimentos, que no essencial está a apressar para estar de bem com a maioria que suporta o Governo, ou bem que gera confiança e para isso tem de mudar radicalmente a sua abordagem, quer à parte orçamental, quer à parte económica. Esta possibilidade das 3 semanas, que se ouviu falar ontem, desta possibilidade deste prazo de 3 semanas para o Governo tomar medidas adicionais, na sua opinião, é um reflexo daquilo que vem de trás ou é já um reflexo das medidas deste Governo? Como eu já respondi a dois colegas seus, é importante que o Governo se mostre comprometido com quer o objetivo orçamental para este ano, quer com o desenvolvimento da política orçamental para os anos seguintes. E isso obriga o Governo a ter de explicar à Comissão Europeia como é que tenciona garantir esses resultados. Ora, há muitas medidas que não são conhecidas. Os senhores recordar-se-ão com certeza que há pelo menos 2 a 3 meses a esta parte, a Comissão Europeia vem dizendo publicamente que é preciso que o Governo tenha medidas adicionais que expliquem como é que estas políticas orçamentais podem ser bem-sucedidas, quer relativamente ao ano 2016, quer aos anos seguintes. E sistematicamente a isto o Governo vem respondendo que não é preciso medida nenhuma. O que significa, portanto, que ao fim destes meses se começou a gerar nas próprias instituições europeias e nos nossos parceiros europeus também a desconfiança de que o Governo não fará o que é necessário para garantir as metas. Eu espero que, seja qual for a decisão que venha a ser tomada amanhã em Colégio de Comissários, e nós ainda não sabemos qual é a decisão, a comunicação social, citando fontes ligadas à Comissão Europeia, adiantam nesta altura que a Comissão perguntará aos países em causa que medidas é que tencionam tomar para garantir os objetivos deste ano. Mas nós não sabemos se essa será a decisão da Comissão amanhã. Aguardaremos pela decisão da Comissão. Mas, insisto, eu creio que o essencial está nas mãos do Governo. Já não está nas mãos do Governo defender o resultado de 2015, porque isso manifestamente o Governo não fez quando devia ter feito. E esse é um assunto que está fechado para a Comissão Europeia. O que não está fechado para a Comissão Europeia é o resultado deste ano e dos anos seguintes. E isso, infelizmente, não posso ser eu a vir explicar, tem de ser o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças a explicarem. Se continuarem a explicar como têm explicado até aqui, a explicação não convence. Não convenceu a UTAU, não convenceu o Conselho de Finanças Públicas, não vai convencer a Comissão Europeia. Se o Governo colocar alguma coisa de novo em cima da mesa, que ajude estas instituições a terem uma noção mais precisa de quais são os instrumentos e as medidas que serão tomadas para garantir os resultados,
talvez a coisa possa correr melhor daqui para a frente, que é aquilo que eu desejo, mas isto está nas mãos do Governo e do Primeiro-Ministro. Tem uma questão só em relação a esta empresa, falou há bocado do apoio que é preciso aos empresários, uma empresa que veio a crescer a faturação em contraciclo, teve um pequenino em 2008, teve uma baixa na faturação, mas desde aí veio a crescer até 2016, o que é que oferece dizer sobre este exemplo? Repare que esta empresa, no essencial, funciona para um nicho de mercado muito próprio e que não está propriamente influenciável pelo clima nacional, pelo clima interno. Portanto, trabalha para outras empresas que são, no essencial, grandes fornecedores da indústria automóvel. E, portanto, os seus resultados estão mais ligados ao resultado global do setor automóvel do que propriamente àquilo que é a economia nacional. Seja como for, é uma empresa bem-sucedida, que mostra que é possível crescer fazendo bom investimento tecnológico, sem dispensar a criação de emprego, por um lado. E, por outro lado, é uma empresa que está, nesta altura, a preparar a sua internacionalização, dentro, neste caso, do mercado europeu, e que eu espero possa ser bem-sucedida. Tem, como muitas outras empresas enfrentam, problemas de incerteza no mercado global. E, como todas as empresas que têm esse tipo de problemas, têm de estar muito bem geridas. Quanto mais bem geridas estiverem, quanto mais sólidas se apresentarem, melhor enfrentam, do lado do financiamento, as incertezas do mercado global, e neste caso do mercado europeu. Ora, isso permite-me estabelecer um paralelo muito interessante com aquilo que se passa com o país também. Nós sabemos que não somos imunes à incerteza externa, mas na medida em que sabemos que boa parte dos riscos que temos vindo a enfrentar, seja com parceiros comerciais que são sensíveis ao preço do petróleo, como é o caso de Angola em particular, também um pouco o Brasil, seja relativamente ao resultado do referendo britânico, que é um resultado que acrescenta incerteza no mercado europeu. Sabemos que o impacto direto de uma saída do Reino Unido da União Europeia na economia nacional não é sensível, mas evidentemente pode afetar o ambiente de muitos outros países com os quais temos relações económicas e comerciais e políticas. E, portanto, estamos a falar de riscos que há um ano atrás não eram imprevisíveis. Nós sabíamos que estas coisas iam ocorrer até porque tinham data marcada. O Governo, o que é que fez? Em vez de ter apresentado internamente uma gestão económica e orçamental prudente para nos protegermos desses riscos, para que isso funcionasse como um escudo contra desenvolvimentos menos bons da frente externa, fez o contrário. E, portanto, tem hoje mais dificuldades, está mais exposto às consequências desses riscos do que poderia estar. Eu espero, portanto, que o paralelo que acabei de traçar entre uma empresa que quer internacionalizar-se e ter boas contas, boa estrutura financeira, para não ser demasiado afetada negativamente pelos riscos e pela incerteza externa, servisse também um bocadinho de inspiração ao próprio governo português, que devia procurar ter uma política prudente que nos protegesse tanto quanto possível dos riscos externos, em vez de nos expor cada vez mais aos riscos externos. Como é que o PSD vai reagir a eventuais sanções, caso venham a ser aplicadas? Não vou antecipar nenhuma reação, porque, em primeiro lugar, é preciso saber o que é que a Comissão Europeia vai decidir amanhã, qual vai ser a resposta do governo português e, insisto, nesta altura, creio que, no essencial, aquilo que se vier a passar nos tempos mais próximos em matéria de sanções, depende, sobretudo, da resposta do governo português. É aquilo que me parece que está em cima da mesa e, portanto, não quero acreditar que, dependendo isso da resposta do governo português, que o governo não faça tudo o que está ao seu alcance para evitar que essas sanções se apliquem. E não vale a pena ao governo vir com desculpas esfarrapadas sobre o passado, porque aquilo que será importante para evitar sanções, é essa a minha convicção, é a garantia de que em Portugal as nossas metas serão cumpridas
este ano. Se essa garantia existir, eu não acredito que haja sanções. E isso depende, no essencial, do Governo e da maioria que o apoia. Obrigado a todos.